Oi, gente! Vamos para mais um episódio do quadro Diagnóstico Capilar. Já comenta aqui se você está gostando desse quadro, porque eu só vou trazer mais episódios se vocês estiverem gostando. Nesse episódio de hoje eu vou trazer diversos cabelos das minhas clientes, como eu sempre faço, e vou realizar a avaliação juntamente com vocês, porque assim vocês podem se identificar com esse cabelo, ver se ele realmente parece com o seu e já pegar algumas dicas de cuidados que eu vou deixar aqui. Eu me chamo Blenda, sou especialista em cabelos naturais, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu gostei. Bora pro vídeo! Esse primeiro cabelo é um cabelo de uma criança, olha só que gracinha. Gente, ela nunca tinha realizado nenhum corte, ela já estava ali por volta dos seus 4 anos, se eu não me engano, e ela nunca tinha cortado o cabelo. E isso estava fazendo com que as pontas embaraçassem muito. A mãe dela me perguntou o que ela podia fazer para resolver essa questão de embaraço, e eu comentei que a gente precisava urgentemente fazer um corte. Inclusive, eu recomendo vocês realizarem um primeiro corte ali por volta de 1 ano mesmo, já tira pelo menos algumas pontinhas, para fazer com que esse cabelo desenvolva o mais rápido possível. Assim, você tira aquelas pontinhas que era um cabelo dela de bebê e não embaraça tanto, porque a gente sabe que desembaraçar cabelo de criança dá um trabalho. Geralmente elas se estressam, não querem mais. Ela aqui, no caso, no atendimento foi super fofinha, ela ficou muito quietinha, amou o procedimento, gostou muito de cortar o cabelo, já tava querendo voltar mais vezes. Eu também amei atender ela, é uma gracinha, gente, muito educada, amei demais. Olha só a beleza desse cabelo, a gente tirou o mínimo possível, só pra construir ali uma base um pouco mais sólida mesmo. E ela curtiu também querer fazer algumas camadinhas, então fiz um pouquinho pra ter mais leveza ali, pra tirar um pouco mais das pontas de cima que estavam mais ressecadas, sem ter que mexer tanto no comprimento dela. E aí, vocês gostaram? O cabelo dela é um cacheado, ele é um pouco mais fino, assim como o cabelo da maioria das crianças. Então, se você tem uma criança, se você tem uma sobrinha, né, um filho, um afilhado, observe o cabelo. Se ele estiver embaraçando demais, já é hora de cortar. Eu sempre recomendo ter um intervalo ali de 6 meses no máximo, porque a partir daí, geralmente, o cabelo começa a embaraçar demais e a criança costuma se estressar na hora que você está desembaraçando, né? Gente, o próximo cabelo é um cabelo ondulado. Perfeito, gente. Esse cabelo é lindo demais. Eu sou apaixonada. Eu atendo ela desde que ela era pequenininha. E aqui foi um corte que ela já trouxe uma referência diferente. Antes ela usava ele com a base mais reta, sem camadas. E agora ela já quis inovar. Ela queria camadas altas, um cabelo bem cheio e uma franja no cabelo ondulado. E foi o que a gente fez. Eu achei muito interessante porque ela trouxe pra mim a ideia toda montada, sabe? Ela trouxe a imagem certinha do jeito que ela queria, a franja. Ela fez certinho, ela me perguntou como é que ela finalizaria depois esse cabelo, como é que ele ficaria. Eu tirei todas as dúvidas dela e a gente fez o corte. E é interessante, vou ressaltar aqui pra vocês, que dá sim pra ter uma franja em cabelo com curvatura, só que essa franja ela reage de uma forma diferente, tá? Então assim, uma franja cacheada é diferente de uma franja ondulada, uma franja crespa ou uma franja lisa, né? E aí eu expliquei tudo direitinho pra ela e ela seguiu as dicas em casa. No caso dela, como ela tem um cabelo ondulado, daria até pra ela modelar ali um pouco com babyliss, ou então fazer uma escova um pouco mais definida, pra ela conseguir ter esse design da franja dela do jeito que ela tava querendo. E aí esse foi o resultado, gente. Olha que cabelo lindo. A gente conseguiu com as camadas entregar mais definição pro cabelo dela, né? Mais volume, ficou um cabelo bem levinho. E ela amou o resultado. Esse cabelo, ele é um cabelo um pouco mais fino ainda, ele não é um cabelo tão grosso. Então ele consegue essa leveza mais natural com um corte em camadas. Vocês gostaram desse resultado? Gente, esse próximo cabelo é um crespo belíssimo, é um crespo ali na pegada mais do 4A, né? Indo ali do 3C para 4A. A gente sabe que no Brasil a gente tem mais de 30 curvaturas, então nem todos vão se encaixar nessa tabela de curvaturas, mas aí eu já te dou um norte de que parte ele se encaixa, né? Que é ali entre um 3C e um 4A. E esse cabelo tem o famoso buraco na parte de trás, que é o quê? Ela tem uma diferença de textura, essa nuca dela é um pouco mais fechada e causa essa diferença aqui, assim, que fica como se fosse um buraco atrás, né, no corte do cabelo dela. Já tinha um bom tempo que ela não cortava esse cabelo, ela comentou comigo que tinha medo da tesoura, porque quando cortaram o cabelo dela, deixaram um pouco mais curto do que ela queria, então ela tava meio receosa. E aí eu deixei ela confortável, expliquei que eu só ia tirar o necessário, o que ela concordasse, e a gente realizou um corte e um tratamento. E olha esse resultado. Gente, a gente conseguiu disfarçar muito bem esse buraco, essa diferença de textura no cabelo dela, deixou uma base mais sólida, um cabelo mais leve, com muita definição e brilho. Ela amou o resultado. E assim, em questão de espessura, esse é um cabelo que ele é um
pouco mais fino também, tanto é que ele quebra com mais facilidade e é interessante que a gente sempre esteja fazendo um tratamento. No caso dela, se não me engano, a gente fez um hidronutritivo, que é uma etapa muito interessante para quem tem esse tipo de curvatura. E a gente finalizou com Beleza Crespa, que ressaltou muito bem essa definição do cabelo dela. O cabelo ficou bem definidinho e muito brilhoso. Lá no salão eu fiz até uma misturinha que foi um pouco do Beleza Crespa com Alto Nutrição, que é um creme que também tem muito óleo na composição, um creme muito denso que entrega um resultado incrível também. Esse aqui foi o resultado. Lindo, lindo, lindo. E vamos pro próximo cabelo. Olha só que cabelo lindo. Ela tava reclamando pra mim que ele tava sem formato. Ela queria dar um corte nele, só que sem mexer muito no comprimento. E foi o que a gente fez. Eu fiz um corte só pra tirar ali as pontas, que já tinha um tempinho que ela não cortava. E também fizemos um tratamento. E esse foi o resultado do cabelo dela. Lindo, lindo, lindo. É um cabelo também mais fino. Na finalização a gente usou o Beleza Crespa e um pouco do Alta Nutrição para entregar esse resultado bem brilhoso e bem definido também. Ela amou o resultado, ficou super feliz porque a gente conseguiu dar um formato que valorizou ali a curvatura e tirar aquelas pontinhas que tanto incomodavam. Na hora de desembaraçar, ela comentou para mim que doía porque ficava enganchando, então a gente conseguiu tirar essas pontas que estavam mais finas e dar um novo resultado, né? Uma nova cara para esse corte dela. E olha só que legal, combinou super, né? Esse próximo cabelo é um crespo poderosíssimo. Gente, esse cabelo é muito lindo. Eu acho ele perfeito. É o meu xodó. Eu atendo ela já tem um bom tempo. E aí a gente costuma tirar só as pontinhas. E foi o que a gente fez dessa vez. Nós também fizemos um tratamento, se eu não me engano, foi uma nutrição um pouco mais potencializada com toque reconstrutor, porque ela tem um cabelo também mais fino e uma certa porosidade. Então, em cabelo poroso, é interessante que a gente reponha tanto massa quanto os lipídios. Se não me engano, a gente também fez uma acidificação. Foi para controlar um pouco mais essa porosidade. E esse foi o resultado. Vocês perceberam que a gente conseguiu tirar aquele aspecto de um corte mais quadrado? Porque assim, quando a gente fez o corte dela anterior, ele ficou com o formato certinho, mais arredondadinho que ela queria. Só que com o tempo, a tendência é que você perca esse corte. Já tinha mais de 6 meses que ela não cortava o cabelo e foi isso que aconteceu. Ele ficou com um aspecto um pouco mais quadrado, né? Assim que ela chegou pra mim. Mas nós fizemos o corte, renovamos as camadas desse cabelo. Eu achei super interessante que depois ela me mandou mensagem e disse: Brenda, você acredita que o povo disse que meu cabelo parece maior ainda? E isso acontece muito com quem tem a curvatura mais fechada, que é o quê? Quando você fica sem cortar o cabelo, ele vai encolhendo um pouco mais e fica mais próximo assim da nuca, sabe? E isso ativa muito o fator encolhimento dele e parece que seu cabelo tá menor. Então, se você tem um cabelo mais crespo, uma curvatura mais fechada e quer ter cabelão, não abra mão de cortar o cabelo pelo menos a cada 6 meses, porque isso vai te ajudar muito a manter as pontas saudáveis, as pontas cheias, e seu cabelo vai parecer maior também, porque ele não vai ficar tão embolado, gente. Muito importante. Esse cabelo a gente finalizou com Beleza Crespa, que é o finalizador que ela vem usando e ama. E ele ficou bem definidinho, como vocês podem ver. O Beleza Crespa é um finalizador mais pesado. Ele é muito aconselhado para quem tem a curvatura mais fechada, porque ele consegue definir o cabelo super bem, deixar um brilho maravilhoso. E se você gosta de volume, tem como deixar volumoso, mas se você não gosta, é só usar um pouco mais de finalizador, que dá super certo também. Gente, esse último cabelo é um cacheado lindíssimo. Ela chegou pra mim com a reclamação de que as pontas estavam embaraçando muito e ela tava sentindo que o cabelo já tava sem corte. E realmente, já tinha um tempinho que ela tinha cortado ele e ele já tinha perdido ali o formato. E a gente fez um ótimo tratamento e um corte que valorizou muito as camadas, que valorizou a curvatura desse cabelo. Ela queria ele bem cheio, bem volumoso, e a gente conseguiu isso com um bom corte em camadas mais altas. A gente também fez uma finalização com aquele pente 3 fileiras que ajuda muito você a ter a definição e mais volume, porque ele deixa as mechas bem fininhas. E esse foi o resultado. Vocês gostaram? Ela gostou demais, comentou comigo que fazia tempo que ela não sentia o cabelo dela daquela forma, né? Que é um cabelo cheio, bem definido. Ela também estava aberta a fazer uma mudança no comprimento e a gente fez, tirou o que era necessário, que eram algumas pontas que estavam embaraçando muito. E depois do resultado, né? Depois do corte, ela sentiu que as pontas mudaram completamente, facilitou demais o dia a dia dela, porque um cabelo com corte em dia não embaraça tanto, minha gente. Fica aí uma dica pra vocês. Se você sentiu que a ponta tá enganchando, já vai cortar esse cabelo, que isso vai te ajudar demais a ter mais praticidade no seu dia a dia. Já aproveita também, deixa nos comentários quais desses cabelos mais se parece com o seu. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu gostei, assiste mais vídeos, porque aqui já tem vários episódios do Diagnóstico Capilar e eu tenho certeza que você vai gostar.